Bom dia, turma 232 do Colégio Santa Marta. Está chegando aí o Murilo. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto. Estamos chegando no final do mês já, hein? Muito rápido, né? Um dia bem nublado, né? Um dia bem feio, mas também não está frio. Flor, Oi, fala, André. o segundo dia do mês de setembro é meus 20 anos. Opa! Vamos ter uma festa virtual, então. Dia 2? É, Deixa eu ver que dia vai ser, cara. Dia 2. Dia 2. Bah, não acredito, Vai hein? ser quarta-feira. Eu não tô em aula nesse dia, não acredito. Mas eu vou te dar os parabéns no dia depois, só na sexta-feira, porque não presta dar parabéns antes, né, André? Certo? Vai ter bolo aí ou não vai? vai ter bolo, mas se não para fazer presença, pode usar a câmera do salão do Facebook para fazer em festa virtual. Ah, então tá, eu vou te mandar um Sala. abraço lá pelo Face. Fala, quem Eu fala? tenho A desde Aninha uma pediu pra te aceitar ela. Acabei de aceitar. É que eu tô aqui num bate-papo com o André. É uma pessoa Oi. para fazer a festa, Aham, usando sala, aham. o Facebook para fazer Que legal. Fazer a festa na sala do Face, né? Que legal. Olha só, então vamos começar nossa aula. Aproveitar que a gente tem pouco tempo aí, né? São 40 minutos só de aula aqui pelo Zoom, né? Então vamos nessa. Hoje, então, a gente vai dar continuidade. Professor, Oi, quem fala? antes de tu começar, só quero te fazer uma pergunta para não te interromper depois. Tudo bem contigo, cara? Parece que tá doente? É que eu acordei agora, Zora. Diga. Eu dormi depois da aula de biologia porque eu tava muito cansado. E daí, tipo, eu acordei agora, literalmente. Eu acordei às 10h20. Qual é a pergunta? Mas eu queria saber sobre o trabalho das ponderações trimestrais, porque eu já te enviei Legal. ele. Eu queria saber se eu preciso te enviar de novo, porque o meu computador estragou e aí eu não tenho mais o arquivo. Daí, se eu te fosse te enviar de novo, eu ia ter que fazer de novo. Aí eu só queria saber se eu preciso realmente te enviar de novo ou se tudo bem. Eu vou explicar agora. O trabalho de vocês, das ponderações trimestrais, do primeiro trimestre, ele é um trabalho que, se tu fizeres o trabalho, se tu fez o trabalho, se tu leu o trabalho, se tu respondeu as questões, tu já estudou, tu está estudando para a prova que vai ser no dia 4 de setembro, né? Nossa prova, na próxima sexta-feira, então, né? Daqui a uma semana, daqui a 7 dias. Então, se tu fez o trabalho, antes já me enviou, eu provavelmente tenho esse trabalho. Eu olhei, realmente, eu não achei bem na Iônica. O trabalho teria que estar na Iônica. Eu não achei na Iônica. Tu enviou por onde? Eu entreguei na aba do planejador desse trabalho. Pelo Eu vou planejador lá. dar uma verificada lá de novo, tá? Mas eu não tinha Professor, tu achado. pode ver se o meu também enviou? Ah, eu vou dar uma olhada depois, tá? Não vou agora, porque agora a gente está em aula. Não. A gente está numa live aí, então não vai... Professor, Tô te ouvindo. eu queria saber se o trabalho é só esse trabalho das ponderações que vai entrar nos 5 pontos ou se tem outro. Não, tem as presenças, né, de vocês, que eu sempre tiro foto e faço e coloco a presença de vocês, a participação em aula, abrir a câmera, essas coisas todas, né? Ou, enfim, coisas que seriam colocadas lá dentro da nota de participação, né? Bom, mas o fato é o seguinte, ó, que é a aula que vem, por exemplo, terça-feira, segunda-feira, é uma aula de revisão de conteúdos. Tá? Então, eu vou fazer uma revisão em cima das ponderações. Então, quem não fez as ponderações, é uma bela oportunidade para fazer, ou ainda refazer as ponderações, porque tu já vai estar estudando e relembrando os conteúdos lá do primeiro trimestre e me encaminhar isso aí, tá? Isso não vai tirar nenhum pedaço de ti, porque são 8 questões ou 9 questões, eu acho, que tu vai responder ali, né? Em relação ao computador que estraga, eu sempre digo o seguinte, ó, todos os arquivos em Word, principalmente, eles têm um tamanho insignificante. Então, tudo que vocês produziram em Word, desde o início do ano até agora, não
cara, não dá um terço, nem um quarto de um pendrive de 1 GB, tá? Então, coloquem sempre os arquivos de vocês, deixem ou no teu drive, que é na nuvem, ou, sabe, protejam a sua vida digital, né? Sejam espertos, né? Não vão deixar tudo sem gravação, sem backup, sem nada. Isso aí é ruim, né? Porque daí parece que tu tá inventando uma história, entendeu, Kelvin? Eu sei que tu não tá inventando nenhuma história, né? Eu sei que deve ter estragado teu computador e realmente tu não deve ter nenhum tipo de backup, né? Mas isso não pode acontecer, né? A gente está em pleno processo, em século XXI, a gente não pode deixar ficar apenas à disposição de uma máquina, né? Ficar refém de uma máquina. Então, vamos lá. A aula de hoje, ela continua sendo aula. A gente vai falar sobre o processo de abertura política no Brasil. Na aula passada, a gente falou sobre o governo do do governo do senhor Médici, que foi o governo mais, digamos assim, autoritário, mais mão de ferro. Ele é conhecido como o governo do chumbo, né? Os anos de chumbo no Brasil. E eu disse a vocês que o Brasil, então, a partir daquele momento, do milagre econômico que nós tínhamos vivido, né? Que a gente viu muito bem como é que foi esse milagre econômico, o oferecimento de crédito internacional, com a entrada de muitos dólares, e depois assim, esta bolha econômica ela acaba se esvaziando justamente por conta da crise do petróleo de 1974, 73, e aí então a gente tem um retrocesso. Esse momento de retrocesso, ou seja, esse momento de retrocesso, esse momento de retrocesso, de involução, de queda nos ganhos econômicos do Brasil, ele vai ser fundamental para a gente ver um outro movimento, um movimento de abertura política, de abertura para a democracia. Isso vai acontecer por conta de duas forças que vão começar a ocorrer. Uma força interna, né, que daí a população brasileira vive um momento de crise, né, vive um momento de insatisfação, tanto política, porque não tem democracia, por causa do ato institucional número 5, tanto econômica, porque vê o seu dinheiro saindo pelos dedos, vê que a diferença social entre ricos e pobres aumentou no Brasil, não houve distribuição de renda, a gente falou sobre isso. Então, uma pressão interna e uma pressão externa. E aí, o que o externo vai pressionar? Os Estados Unidos. Vejam bem, os Estados Unidos que haviam apoiado o regime militar, né, no golpe militar, apoiado uma ala do regime, que era a ala da Sorbonne, que tinha um projeto liberal, de aproximação com o capital internacional. Pois é, os Estados Unidos está muito insatisfeito com o Brasil. Por quê? Porque o Brasil está com o governo militar nacionalista, que é o governo militar da linha dura. E o governo militar nacionalista, queridos, ele é um governo militar que não dá bola para os Estados Unidos. Ele tem uma política de crescimento econômico, de investimento no parque industrial, de investimento em tecnologia, que é autossuficiente. Ele é independente. Ou seja, ele vai se relacionar com os países africanos, ele se relaciona com os países latinos, ele se relaciona com os países do Oriente Médio, ele se relaciona com os países europeus e se relaciona com os Estados Unidos também, porque ele é independente, diferente do governo da Sorbonne, que era completamente alinhado à política norte-americana. Então, os Estados Unidos, através da ONU, começa a criticar a ditadura do Brasil e dizer que ditadura no Brasil é um perigo, que isso tem que acabar. Então, nós temos um movimento pelo fim da ditadura interno e um movimento pelo fim da ditadura de maneira externa. O Brasil, então, fica numa sinuca de bico, como se diz, né? E aí, o regime militar resolve promover a abertura. E é justamente aí que chega o governo do senhor Ernesto Geisel. O governo do senhor Geisel está aqui. Depois eu vou deixar esse slide todo do regime militar disponível para vocês lá na Iônica, tá, pessoal? Então, quem não viu vai poder acessar lá na Iônica. Outra coisa é que todos os vídeos, este vídeo aqui, daqui a uns 10 minutinhos, depois que terminar a aula, ele já vai estar lá no prof.jairebrum no YouTube. Vocês podem ter acesso a isso também, porque eu coloco o endereço eletrônico lá na Iônica. Então, vocês têm acesso a tudo que a gente viu com as explicações que eu dei.
Então, o momento agora do governo Geisel é o momento da Sorbonne novamente. Então, retorna a Sorbonne ao poder, a Sorbonne que era liberal, a Sorbonne que tinha um projeto no Brasil, e agora ela vai ter que dar jeito de estabelecer um projeto de devolução da nação à população, de devolução da nação aos governos civis, de devolução da nação à democracia. E por isso, então, o projeto dela vai ser um projeto de abertura lenta, gradual e segura. Então, por favor, peguem uma caneta e anotem isso, porque isso é extremamente importante. Isso aparece no vestibular, isso aparece no Enem, isso aparece no concurso público que tu vai fazer, seja lá para qualquer órgão público, seja Caixa Federal, Banco do Brasil, seja para a Embratel, enfim. O que é e por que lenta, gradual e segura? Justamente pelo fato do Exército se proteger para que não houvesse uma incriminação, né? Um empoderamento da população brasileira e por isso, então, um julgamento antecipado de tudo, de todas as atrocidades que foram feitas pelo regime militar, principalmente no que diz respeito às questões de liberdade política e de direitos humanos no Brasil, certo? Bom, esse projeto, então, ele vai ser um projeto cauteloso do regime militar, certo? Além disso, nós vivemos um intenso momento de crise econômica, tínhamos uma bolha econômica, né? Nós havíamos crescido enormemente, né? O Brasil tinha crescimento igual ou superior ao crescimento da China há bem pouco tempo, ou seja, 10% de crescimento, o PIB estava estourando, mas no Brasil não há distribuição de riquezas, né? Não é distribuição de renda. Então essa renda acabava ficando apenas na mão dos ricos, os pobres continuavam pobres. Com o advento da crise do petróleo de 1973-74, nós vamos ter, então, da OPEP, nós vamos ter, então, o fim desse crescimento avultuoso de dinheiro, né, econômico. E aí, com a falta de dinheiro no mercado brasileiro, o Brasil vai ser obrigado a se reinventar. E aí, mais um detalhe que eu coloquei ali como ponto, que é, tu pode pegar a caneta e pode anotar que isso também é extremamente importante. Eu coloquei em letras garrafais e coloquei ainda em negrito. O pró-álcool. O que foi o programa pró-álcool? Pró-álcool foi um programa de substituição de combustíveis no Brasil. Quer dizer, o Brasil vai inventar a roda, velho. O Brasil vai inventar um outro combustível, que é o álcool, que agora a gente chama de etanol. Claro, com uma parte em petróleo, né, que é a gasolina, mas, sem dúvida alguma, o álcool vai ser fundamental, né, para que o Brasil, então, introduza outra tecnologia no mercado. E que tecnologia é essa, né? Bom, os carros, os automóveis vão vir com automóveis a álcool. Então, algumas empresas, a tecnologia exclusivamente do Brasil, vão, como a Volkswagen, né, vão criar carros exclusivamente com motor a álcool. Hoje, os motores são híbridos, né? Alguns motores são de álcool e gasolina hoje, né? Tu não compra mais um carro só a gasolina, tu compra um carro a gasolina e álcool, né? Alguns carros já estão sendo vendidos somente com energia, né? Com energia elétrica, né? No Brasil também, né? Começa a chegar uma nova tecnologia no Brasil. E o Brasil introduz, então, este programa que é um programa tecnológico. Isso é um advento importante para o Brasil, porque o Brasil, pela primeira vez, começa a exportar tecnologia, né? Começa a produzir tecnologia. Isso é fruto de um parque industrial independente. E isso os Estados Unidos não gostam, né? Os Estados Unidos vai começar a questionar isso, né? Como assim essa independência toda? E aí nós temos o segundo plano nacional de desenvolvimento, que é justamente da Sorbonne. O primeiro foi com o primeiro presidente, né? Que a gente viu lá, o Castelo Branco. O segundo vai ser com o Geisel, que é um plano da Sorbonne. E o PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, ele visava o quê? Manutenção do modelo anterior, ou seja, crescimento autossustentado, novos empréstimos. O Brasil vai procurar fazer um reajuste e pegar mais dinheiro emprestado para tentar solucionar o problema da crise econômica. Sabe que toda vez que a gente vai no banco pegar dinheiro emprestado, a gente tem que lembrar que a gente tem que pagar esse dinheiro emprestado. Então,
Vejam, o Brasil novamente busca dinheiro emprestado, com os juros valendo X linha, né? Então, se tiver uma crise lá adiante e os juros for para X 3 linhas, aumenta a nossa dívida. Então, é isso que a gente tem que tentar entender. O governo busca mais dinheiro para tentar apagar o fogo do problema da crise econômica. Ele importa mais. O que significa importar? Comprar de fora, né? Significa justamente substituir, né, o produto que era produzido aqui. Ele busca novos mercados para exportação. O Brasil, vejam, nesse momento histórico, o Brasil é tão independente em produção de tecnologia que o Brasil vai vender, por exemplo, um carro da Volkswagen chamado Passat. Ele vai vender para o Iraque, no Oriente Médio. Um carro com tecnologia aqui, brasileira. Outra coisa, o Brasil vai vender tecnologia militar para a África e para o Oriente Médio. Que tipo de tecnologia militar? Tanque, por exemplo, tanque de guerra. Aí pode pensar assim, não, tu está brincando, professor. Sim, olha só, o Brasil produziu um tanque extremamente eficiente, porque ele era blindado, assim como os tanques americanos, né? E ele não tinha tanta tecnologia. Logo, ele era um tanque mais barato. Então, o que tinha no tanque americano? Né? O tanque americano tinha um computador de bordo, tinha muitos botões que piscavam, era tudo mais ou menos com controle remoto, tinha ar-condicionado dentro do tanque. O tanque do Brasil, como é que era? Meu, tinha uma marcha, né? Primeira, segunda, terceira, tinha um volante, tinha um cara que ficava em pé dando tiro e tinha uns furinhos para tu olhar. Ponto. E era isso que, entendeu? Era isso que os caras precisavam. Né? Imagina um cara tendo que operar um negócio desse, né, do norte-americano, cheio de botões, né? O cara ia ter que fazer um curso técnico. Ali não, ali qualquer um que soubesse dirigir, né, no tanque brasileiro, poderia. Então o Brasil vai exportar tecnologia militar, velho, para os conflitos de independência, né? No fim do processo de colonização, de libertação, perdão, no processo de libertação africana e também os conflitos do Oriente Médio. E o Brasil, então, busca esses mercados, né, tenta substituir os produtos que estão sendo importados. Vejam, nós temos importantes ações aqui do governo federal. O governo federal, o governo militar, ele vai continuar fazendo obras gigantescas que são fundamentais para o desenvolvimento industrial, que são obras de produção de energia. Né? Então, o parque energético do Brasil vai ser ampliado. Nós vamos ver a usina hidrelétrica de Itaipu sendo construída. O ano passado, eu acredito que a gente foi para Itaipu com os alunos do terceiro ano, né? Foi uma viagem tanto, assim, a gente viu aquela monstruosidade, o que significava aquela usina para o Brasil em termos de produção tecnológica. Chegou a ser a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Itaipu, né? Então tem uma maior que ela, que é uma usina lá na China. Então nós vamos ver, por exemplo, que centenas de milhares de pessoas vão se deslocar para a região do Paraná para produzir isso, para construir. É uma usina com uma parceria com tecnologia, né? Com o estado paraguaio. Aqui, né, a região ali de Itaipu, ali, aquela região é uma região da tríplice fronteira, né, a fronteira com a Argentina, o Paraguai e o Brasil. Então, ela também é estratégica, né? Usinas siderúrgicas, que vão ser fundamentais para a produção de ferro e de aço, né? Além de outros metais que são importantes para a venda internacional. A ferrovia Aço Minas, que foi interrompida em 79, mas também começou no governo. E o acordo nuclear, que é uma grande, digamos assim, engambelação do governo militar. O que foi o acordo com a Alemanha? Transferência de tecnologia. Pessoal, vamos combinar, né? Qual é o país desenvolvido que vai entregar de mão beijada a sua tecnologia nuclear? Ninguém vai entregar. Então, olha só, o que o Brasil comprou da Alemanha? O Brasil comprou o Fuca, né? Comprou um Fusca alemão. A tecnologia nuclear alemã é uma tecnologia ultrapassada. Então, quando a gente compra, faz o acordo com as usinas nucleares que vão ser instaladas no litoral do Rio de Janeiro, é um acordo muito desfavorável para o Brasil. O Brasil tinha um projeto de construir 8 usinas nucleares, mas realmente foi apenas uma usina construída nesse momento histórico. Hoje a gente tem lá um projeto de Angra 3, inclusive,
que o ex-presidente da República, o senhor Michel Temer, está envolvido ali com um esquema de lavagem de dinheiro. Então, vejam bem, é um projeto, primeiro, de produção de energia nuclear, que já começou, na Alemanha já não se fala mais nisso, né? A Alemanha já tem um projeto justamente para acabar com a energia nuclear, porque se produz um lixo que não tem espaço, né? Então a gente não tem onde colocar o lixo nuclear. Quando dá problema, é um problema de impacto ambiental muito grande. Então já se pensa, os europeus já pensam apenas na produção de energia limpa, né, como energia eólica, energia por correntes marítimas, né, energia a partir de células, né, questão solar. Então, vejam, de placas, né? Então, a energia nuclear passou a ser uma pedra no sapato do Brasil, porque o Brasil importou tudo isso aí, gastou uma grana tremenda, então busca empréstimos para justamente comprar uma tecnologia que já chega, né, ultrapassada. Aí nós começamos aí o processo de abertura, né? Como eu falei para vocês. Então, o primeiro elemento assim, que o Geisel vai dar, tipo, estamos voltando a ser democráticos, é as eleições parlamentares. Então, anota aí. Então, o primeiro elemento em 1974, nós vamos ter, então, a vitória do movimento democrático brasileiro com uma grande eleição democrática, parlamentar, ou seja, nós vamos eleger deputados federais para o Congresso, com uma grande representatividade do movimento democrático brasileiro. Isso mostra que o povo estava querendo um retorno à democracia, sem dúvida alguma, né? Quando elege mais gente do movimento democrático brasileiro, é justamente o momento, né, que o governo militar, que o regime militar liga o alerta. Temos que fazer alguma coisa para conter este avanço democrático e popular aí desse partido. E aí, o governo militar, então, acena de outra maneira. Ele promove o fim da censura prévia aos meios de comunicação. O que significa isso? Imagine vocês, Mariana e Brenda e Isabela e, vamos lá, todo mundo que está aí presente, né? Imaginem o Júlio, o Kelvin, imagine que vocês têm um animal de estimação. E esse animal de estimação, ele, cada vez que tu vai dar banho nele, por exemplo, tu vai jogar água nele e esfregar ele. Ele fica assustado pra caramba, né? Ele fica muito assustado, porque primeiro que se nem tu, nem eu gosta de tomar banho toda hora, no inverno, né? Imagina um animal, né, cara? O animal vai sentir medo, obviamente. Então ele pega um trauma, ele tem um trauma daquilo ali. Por que eu estou falando isso? Porque a imprensa brasileira, por mais que o governo militar tenha dito, acabou a lei da censura, a imprensa pode falar o que ela quiser, todo mundo vai ficar com os dois pés atrás. Tipo, se eu falar alguma coisa aqui que não for legal, é capaz de eu levar uma carraspana, é capaz de eu apanhar, é capaz de eu dar uma leve sumida, uma leve falecida. Então, eu não vou falar tanto. Mas então, queridos, deixa eu contar para vocês que nós vamos ter esse problema de fato no Brasil. Nós vamos ter, por exemplo, em outubro de 75, né, no mesmo ano aí, do fim da censura prévia, Vladimir Herzog, este cara aqui, que vai ser torturado e levado à morte numa cela da polícia do Exército. E aí, olha a foto. Eu quero que vocês observem, rapaz, a foto do Vladimir Herzog. Vladimir Herzog está ali e na foto foi publicada com uma cadeira na frente, né? Uma cadeira na frente do joelho dele, da frente da cintura aqui, porque ele foi colocado o seguinte: Vladimir Herzog se suicidou. Primeiro que ele não teria motivos algum para se suicidar. Ele não tem motivos nenhum para se suicidar. Pelo contrário, ele era um cara de sucesso, era um cara bem quisto, era um cara bem ouvido, bem falado, bem lido, né? Era uma pessoa bem resolvida, com família e tudo. Né? Quer dizer, então, primeiro, o cara se suicidou. O cara se suicidar, ele tem que ter seus motivos, ele tem que ter uma culpa muito grande, ele tem que ter um problema psíquico tremendo, cara. Segundo, qual cidadão, qual pessoa vai se suicidar com uma gravata amarrada numa janelinha em que eu, pendurado nessa gravata,
para morrer, fico de joelho no chão. Como é que o cara conseguiu se matar aqui, ó, gurizada? Um joelho no chão? Não tem, velho. Não tem. Então, o laudo da polícia do exército colocou o seguinte: ele se suicidou. Cara, isso foi um escândalo, né? E aí começou a aparecer mais coisas, né? Assassinato de um operário também, Manuel Fiel Filho, né? Fiel Filho, em 76, até que o senhor Geisel acabou demitindo, né, o Ednardo Dávila Filho, que era o comandante do segundo exército do regime militar, né, do seu governo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, por mais que houvesse uma tentativa do governo devolver ao regime democrático, haviam forças políticas da linha dura no governo, no sistema, que não aceitavam o retorno à democracia. E continuavam a fazer o quê? A perseguir a liberdade de imprensa, a perseguir pessoas que pensavam e que falavam o que pensavam, a perseguir artistas. Há uma perseguição de gênero, né? Quer dizer, gays, mulheres, perseguição racial, negros. Cara, esses caras perseguiam muito essa galera, né? Artistas, enfim. Então, nós vamos ter aqui a lei, uma lei que é mais uma lei que mostra a tentativa de abertura, que é a Lei Falcão. Né? O que é a Lei Falcão? É a limitação da propaganda política. O que era a Lei Falcão? Por exemplo, na televisão, poderia aparecer a imagem do candidato e subir um letreiro falando sobre a vida desse candidato, o que ele queria. Algum de vocês pode dizer assim, tudo bem, né? É um negócio meio chato ficar vendo uma propaganda política subir um letreiro, mas era alguma coisa já, né? Então o exército acenava com essa possibilidade de comunicação com o povo, mesmo que essa comunicação fosse apenas lida, né? Ou fosse apenas falada. No caso do rádio não tem como passar letreiro, né? Então era um texto a ser falado, né? Então vejam bem, essa forma era uma forma mais contida de permitir a propaganda política, né? Era uma forma contida. Hoje não. Hoje a propaganda política na TV é uma superprodução, né, cara? Os caras fazem um monte de produção, entrevistam muitas pessoas, mostram imagens lindas do Brasil sendo construído, né, dos programas de governo que eles fizeram e tudo mais. Tá? Então aqui, Lei Falcão também já é uma lei, né? É uma lei que visa aí a abertura democrática. Em abril, deu a louca no governo. Em abril, o governo entrega um pacote econômico que era uma tentativa, então, de conter alguma coisa. Vamos ver se vocês adivinham. Fechamento do Congresso Nacional. Mas como assim, professor? Você disse que os caras podiam ser eleitos e tal. Como é que eles fecham o Congresso? Olha só, eles fecham o Congresso Nacional. O mandato presidencial passa para 6 anos, ou seja, aumenta o mandato do presidente, né? Como uma forma de estender mais o prazo para entregar o Brasil democrático, e criam o papel de senadores, né, que seria a segunda casa dos deputados, biônicos, que ficariam mais tempo no poder. E aí, olha aqui, ó, em outubro de 1978, isso tu tem que anotar, anota, porque é importante. Fim do ato institucional número 5. Então, todo mundo que não tinha direito nenhum por causa do ato número 5, agora volta a ter direitos. Direito a habeas corpus, direito de ir e vir, direito de falar, direito de protestar, direito de fazer greve, direito de fazer sindicato, direito de fazer movimentos populares, né? O movimento, então, em defesa da Amazônia, o movimento em defesa do Boto Rosa, o movimento em defesa do negro, o movimento em defesa do índio, o movimento em defesa gay, o movimento em defesa lésbica, o movimento em defesa LGBTI, sacou? Então, podia tudo agora. Só que, como eu já disse, gato escaldado tem medo de água fria. Então, esse movimento, o fim do ato número 5 foi em 78. São 10 anos. Foi em 68 que foi aprovado, né, o AI-5. Funcionou até 78. Então, imagina um trauma em 10 anos. Imagina quanta gente foi mandada embora do Brasil, né, nesse período. Quanta gente morreu, sumiu, né? Quantas famílias estavam querendo saber onde é que estavam os seus familiares, né? Porque o pior de uma perda é não ver a pessoa que tu está perdendo, né?
E isso a gente está vendo hoje, né, gente? Por exemplo, muitas famílias, né, estão sofrendo pra caramba porque estão perdendo seus familiares, né, e não podem fazer o velório do seu corpo, não podem rezar o seu corpo, não podem olhar a pessoa que está indo embora, que vai sair da sua vida, que já saiu, né, meu? E de repente tem que ir num caixão lacrado e tu não pode participar de um cerimonial, de um enterro. Isso é muito triste, cara. No regime militar, centenas de pessoas vão sumir, simplesmente sumir. Não se sabe até hoje onde foram parar. Jovens, né, professores, doutores, advogados, operários, soldados, sumiram, porque o regime fez sumir. Né? Então, o início das greves, principalmente no chamado ABC Paulista, é o momento, então, que vem logo depois do fim do ato. Quer dizer, tu pode ter movimentos sociais? Pode. Então aí o trabalhador vai para a rua. Por quê? Porque o trabalhador está perdendo o poder de salário, porque o trabalhador não tem direitos assegurados de segurança do trabalho. Então aparece a figura desse cara aqui, ó, né? A figura do Lula. O Lula aparece, o Luiz Inácio, como um líder sindical no fim dos anos 70, né? Justamente, ele não era contra o governo, ele era a favor do trabalhador, era outra coisa. Ele vai chegar a ser preso, inclusive, né? Mas ele defendia os direitos trabalhistas, era essa a luta desse sindicalista. Ele é um cara que vem do movimento que é operário, né? Ele tem um curso que ele estudou para isso, né? De tornearia mecânica, né? Que é um curso específico para operar máquinas de tornear mecânica. Então, ele era extremamente do chão da fábrica. Então, ele conhecia a situação do trabalhador, o que o trabalhador sofria, o que ele passava. E, como ele tinha e tem, né, um dom da eloquência, da palavra, o Lula vai se destacar na região de São Paulo, né, no ABC Paulista, que é uma região industrial, como eu falei para vocês, de produção industrial. E o que tem nessa região, né? Tem empresas como Volkswagen, que é alemã, né, que são empresas multinacionais. Então, ele não está indo contra o governo federal, está indo a favor do povo brasileiro para que os direitos trabalhistas sejam assegurados com essas empresas multinacionais. Fiat, que é italiana, a GM, que é americana, né, e outras empresas lá que vão ter de peças também, né, nessa região. Veja, todas essas demandas, né, que vão ocorrer no final dos anos 70 vão marcar o final do governo do senhor Ernesto Geisel. E aí? Bom, aí eu quero que vocês olhem esse dragão que nós temos aqui. Nesse dragão aqui, nós vamos ter a inflação disparada. O que é inflação? Inflação é a capacidade de desvalorização da nossa moeda. Então, o que acontece? Se eu tinha 10 dinheiros, né, e eu comprava esses 10 dinheiros 10 garrafas d'água, agora com 10 dinheiros eu compro apenas 8, eu compro apenas 7, eu compro apenas 6, ou seja, o dinheiro começa a desvalorizar. E como é que a gente sabe que o dinheiro desvaloriza? É somente olhar a moeda. Se a moeda aumenta a quantidade de zeros, né, então se numa moeda aumenta a quantidade de zeros, é porque o dinheiro está desvalorizando. Por exemplo, não existe mais moeda de R$1 no Brasil. Moeda existe, né? Moedinha, mas papel não tem mais, né? Por quê? Porque estava mais caro produzir um papel de R$1 do que R$1. Né? Então, faz moedinha. Outra coisa, R$100 já não é mais a moeda mais cara. Ou seja, agora nós temos uma nova moeda que vem circular, já está circulando lá no Rio de Janeiro, falsificada, né? Que é de R$200. Né? Então, vejam bem, se aumentou o papel moeda, é porque a nossa moeda está valorizada ou desvalorizada? Isso é uma pergunta. Desvalorizada, eu acho. Desvalorizada. Mas aqui, no Brasil de hoje, eu queria dizer para vocês que vocês são uma geração extremamente privilegiada. Aliás, vocês devem ouvir isso sempre, né? Vocês devem ouvir isso do pai de vocês sempre. Ah, vocês são uma geração privilegiada, vocês não sabem o que é sofrer, porque eu sou... Pai adora fazer isso, né, cara? Pai e mãe adoram dizer para vocês que vocês são, né, vivem melhor que eles, né? Mas eles têm razão, sabe por quê? Porque vocês aqui, né, não viram o que é inflação, gurizada. O que é desvalorizar dinheiro.
Eu não sei, eu acho que foi pro Júlio que eu passei um slide, Júlio, sobre as moedas do Brasil ou não? Não, não foi não, senhor. Ah, tá, então foi. Ah, foi pro Yuri, foi da outra turma. O que que é as moedas do Brasil? Nós tínhamos uma moeda de 10 mil cruzeiros. Meu, 10 mil cruzeiros. Era muito dinheiro. Não, não era muito dinheiro. Ela valia R$ 1, tipo, sabe? Era muito desvalorizada, cara. Então, quer dizer... É tipo na Argentina, no Uruguai. Tipo, Isso! quando tu compra as coisas é muito caro, assim. Foi tipo assim, 800 pesos. Não sei o que aí dá tipo muito barato, dá tipo 60 pilas. Vale 10 vezes menos, né? Isso mesmo, Isa. É isso aí. Né? A nossa moeda é muito desvalorizada. Vocês viram o dragão ali? Nós chegamos a 224% de inflação no ano. Quer dizer, hoje a gente tem no ano, no máximo aí 12, 13% de inflação e a gente acha muito, o Brasil está numa crise. Cara, a gente teve 224%, é muita coisa. Tanto é que no nosso próximo encontro, que é a nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o governo Figueiredo, que vai ser justamente o último governo. O Figueiredo, ele é também um general, ele vai ter uma frase que resume um pouco o que ele era, né? Ele vai dizer o seguinte, que ele prefere os cavalos do que tratar com os cavalos do que tratar com o povo brasileiro. Ele adorava cavalo, ele era da cavalaria, adorava cavalos, né? Agora, olha a frase do presidente, né? É uma frase, né, sem graça, é uma frase desgraçada, né? É uma frase que realmente ofende o povo brasileiro, mas esse cara, ele é o responsável por devolver o Brasil ao regime democrático. Sobre o governo Figueiredo, sobre a sua década, a década de 80, que vai ser chamada de década perdida, a gente vai ver no nosso próximo encontro, que é na 25ª semana, porque na semana que vem a gente vai ter um encontro aqui de revisão de conteúdos na segunda e na sexta-feira, a nossa P1 do terceiro trimestre. Do primeiro trimestre. Certo, pessoal? Tenham todos um bom fim de semana, um grande beijo, se cuidem e a gente se vê na segunda-feira. Ô, pessoal, antes de vocês saírem, só um pouquinho, porque eu quero fazer uma fotografia. Eu acho que saiu O Kelvin saiu? Não, saiu o André, né? Não. Então tá. Acho que o André Um abraço. Tchau, tchau. Feito.